eu me inscrevi, presidente e colegas, nessa tarde para tratar de dois temas. Um tema que, apesar do alvoroço que nós estamos vivendo na Assembleia, que é o tema da reforma, mas nós não podemos esquecer do tema da Covid, né? E dos processos em Minas Gerais e no país, em meio a isso tudo. Então, estamos falando de um inimigo, vamos dizer, a vida das pessoas, que a gente, no mínimo, pode prevenir e, vamos dizer, tomar providências também no caso das contaminações. Eu estou dizendo isso que depois de uma semana sem atualizar os dados da Covid, o governo de Minas divulgou ontem os novos números da pandemia em nosso estado. E hoje a gente também viu que o presidente Bolsonaro assumiu publicamente que deu positivo o seu teste, depois de fazer tantas aglomerações, andar tanto pelos cantos desse país sem uso da máscara, né? Contrariando, inclusive, as recomendações. Olha só que ameaça e perigo que a gente tem também no Brasil, né, de um presidente que não toma os devidos cuidados e depois testa positivamente. Quer dizer, isso é grave. É grave, inclusive, para quem esteve perto dele e andou por onde ele andou, que provavelmente vai ter que fazer o teste também. Mas, enfim, por que eu estou dizendo no caso de Minas? A nova metodologia, inclusive, presidente e colegas, ela cumpre uma lei que a gente aprovou nessa casa, que foi da minha autoria, da deputada Andréa de Jesus e da autoria da deputada Ana Paula, que a gente pediu para a Secretaria de Estado de Saúde coletar e divulgar dados com esse recorte de raça e cor nos protocolos de atendimento. Quer dizer, os dados publicados pelo governo confirmam o que havíamos falando, falando aqui nas nossas audiências e plenário, sobre a grande quantidade da população negra que teria um maior número de óbitos em função de apresentar um maior número de comorbidade, enfim, da condição social que a população negra vive. E esse número fala o seguinte: a maior parte dos óbitos de Minas Gerais está entre negros. Olha, são 42% das 1.230 vidas perdidas em Minas Gerais. Os negros também são os mais infectados, representam 48% das notificações. Mesmo assim, em apenas 52% dos casos, o quesito cor ou raça foi computado, o que indica que esse número, de fato, pode ser bem maior, como é o que a gente acredita. Mas por que a vida das negras, dos negros, é maior, a morte, né? Por que a morte dos negros e negras é maior se a contaminação é menor? Por que evolui para quadros tão graves que levam ao óbito? A resposta, de fato, está em anos de escravidão, de ausência de política pública, de falta de oportunidade e de um racismo estrutural que ainda perdura neste país e que a gente não pode fechar os olhos. Significa que existe na população negra piores condições econômicas, de insegurança alimentar, tem menos escolaridade, que coloca esse grupo, de fato, nas piores posições do mercado de trabalho. Significa que locais que eles vivem não chega água de qualidade, nem saneamento, enfim, condições mínimas para terem esse cuidado com a saúde e com a vida. Nós estamos falando desse racismo que interfere, inclusive, diretamente nos atendimentos médicos realizados com pessoas negras que foram muitas vezes negligenciados e de forma violenta e de forma grosseira. Nosso cenário de profunda desigualdade que vive nosso povo negro, nesse cenário de profunda ausência de política pública, é nesse cenário que a hipertensão e a diabetes são mais frequentes, e ainda por cima, no caso da população negra, a anemia falciforme, que também é uma doença predominantemente entre nós, e configurando mais uma comorbidade que facilita o agravamento do quadro do Covid. Além disso, Minas Gerais, segundo os pesquisadores, há casos muito grandes de subnotificação. Aponta que para cada caso da Covid aqui em Minas registrado, 9 não são registrados oficialmente. Então, a gente tem um problema que também passa pelos municípios, que às vezes não notificam adequadamente. Inclusive, nós já denunciamos aqui várias vezes, né, como que alguns óbitos vêm colocando a história das doenças respiratórias sem associar a morte pelo Covid. No caso de Montes Claros, nós também estamos vivendo um momento muito agudo da Covid, aqui na região do norte de Minas, né? Cada dia mais casos, mais óbitos, e o quadro vem ampliando, então, o número de contaminações por aqui. Para se ter uma ideia, nós tivemos, inclusive, com
com alguns pronunciamentos que já foram feitos, inclusive o Ministério Público está acompanhando, a ausência de anestésicos e sedações para tubar pacientes do Covid, né? Meus colegas parlamentares aqui do Norte de Minas também já falaram sobre isso, de como é ruim, provavelmente, para a equipe médica ter que intubar uma pessoa sem sedar, sem o anestésico, enfim, condenar mais ainda a dor e o sofrimento a essas pessoas que precisam de atendimento. O relaxamento do isolamento social precoce, precipitado aqui em Montes Claros, na nossa avaliação, trouxe um grande prejuízo, com um aumento de mais de 100% do número de infectados em 2 semanas, né? Nesse ritmo, brevemente, nós vamos ter um sistema de saúde em colapso, né? Estamos perdendo a oportunidade de aprender com os países que sofreram essa catástrofe antes de nós. Enfim, eu quero compartilhar com os colegas também uma denúncia que eu recebi hoje dos familiares das pessoas em situação de privação de liberdade na cidade de Manhumirim. Não é região Cupuaçu, mas como presidente da Comissão de Direitos Humanos, a gente continua recebendo denúncias, notificações, pedido de apoio e ajuda. Pelo boletim epidemiológico do município de Manhumirim, o presídio tem 165 pessoas infectadas com o coronavírus. São relatos de uma série de violações de direitos humanos, falta de acesso à higiene, tanto pessoal quanto coletivo, a má alimentação, a falta de medicação. Recebemos, inclusive, boletins de óbito, um preso de apenas 30 anos. O que essas mães e esposas pedem é que seja adotada a prisão domiciliar para que essas pessoas tenham dignidade no tratamento. Acho que isso é urgente. Eu faço aqui um apelo ao secretário de Segurança Pública, responsável pela administração prisional, que apresente um plano de emergência que evite mais contaminação e garanta o tratamento dos detentos já infectados. E o segundo ponto, presidente, é com relação, de fato, à reforma administrativa, reforma previdenciária, né? Nós estamos falando de uma reforma que tomou conta das nossas discussões nas comissões, mas também no plenário. Estamos há quase 3 semanas debruçados sobre esse tema da reforma da Previdência, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprofunda, a gente percebe o quanto ele acarreta perda para os servidores do Estado. Não só perdas imediatas, mas aquelas que vão afetar não só os professores, profissionais da saúde, da segurança, inclusive com agravante, né? A Polícia Civil tendo um tratamento assim, covarde em relação aos demais membros da segurança. Então, eu tenho recebido telefonemas de delegados, de Polícia Civil, de agências, enfim, pedindo para a gente intervir, para não deixar que aconteça, a gente fala, essa diferenciação, né, do Serviço de Segurança do Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos falando que, felizmente, muitos partidos que compõem essa casa estão também organizando para construir propostas alternativas que atendem às necessidades de Minas Gerais, mas também preservar os interesses dos servidores do Estado. Conseguimos uma vitória semana passada, que era de retirar do texto temas relacionados à reforma administrativa, para a gente focar na reforma da Previdência, que já é muito assunto, que já é muito trabalho para a gente tratar. Nós queremos, de fato, ter tempo necessário para debater questões essenciais, como a mudança na pensão por morte, a contribuição previdenciária de inativos e a criação do MGPrev. Por isso, estou plenamente, inclusive, de acordo com o meu líder André, com o meu líder Ulisses, que tem trabalhado junto com os líderes, da gente debruçar melhor sobre a discussão de alíquota, mas dialogando principalmente com as entidades de classe e de representação. Não podemos, de fato, votar num projeto que retira direitos adquiridos há muitos anos, com muita luta. Inclusive, para ter ideia, 75% dos servidores ganham até R$3.000. O projeto não só aumenta a contribuição, como retira uma série de benefícios conquistados ao longo de décadas, que são fundamental. Se aprovado como está, Minas Gerais terá a 3ª maior contribuição de previdência do país. Né? Os servidores pagam 11%, nós vamos ficar no ranqueamento como o 3º estado que vai arrancar das costas dos servidores a contribuição previdenciária para equilibrar as contas desse estado. A aposentadoria também passa a ser calculada sobre todas as contribuições, o que representa um rebaixamento do valor do benefício. Falam que quem ganha mais será descontado mais, mas quem ganha muito, descontar muito, não impacta muito na vida das pessoas. Quem ganha pouco, qualquer aumento de alíquota interfere diretamente na renda final dessas famílias. Então, nós não estamos falando só de quem ganha mais
descontar mais. Nós estamos falando de uma grande parte dos servidores que ganha pouco. Descontar de quem tem pouco impacta negativamente. Além do aumento da idade, penaliza, né, aposentados e pensionistas, reduz em 50% a pensão por morte. Então, sabemos os graves problemas da Previdência, mas se aprovado como o governador quer, e muitos aqui da casa quer, essa reforma feita dessa forma, a toque de caixa, em meio à pandemia, com certeza irá prejudicar não só o funcionalismo, mas toda a sociedade, porque será um verdadeiro desmonte do serviço público e ainda por cima precisamos de mais tempo, né, para discutir esse tema na casa. Então a Assembleia deveria de fato, nesse momento, focar naquilo que a lei nos empurra a discutir, que é a alíquota, e a gente deixar para a frente, em outro contexto, discutir os outros pontos que estão contidos no texto apresentado. A gente também destacar como o aumento da idade mínima, principalmente para as mulheres, penaliza ainda mais nós mulheres, que vai na contramão, inclusive, de todas as políticas de previdência, que reconhece que a mulher deve se aposentar antes, por dupla, tripla jornada de trabalho. Hoje, a idade mínima de aposentadoria é de 60 anos para homens, 55 para mulheres. Zema quer elevar para 65 anos para os servidores, né? E 62 para as servidoras. Nós estamos, então, discutindo de como nós, mulheres, né, nesse contexto da sociedade, em que a gente realiza diversas atividades, como a gente já não só tem pesquisas, mas tem depoimentos, e como nós mesmas, mulheres dessa casa, sabemos das nossas jornadas, né, mais do que tripla, e a gente ainda vê reforma que vem penalizar ainda mais a nossa condição de mulher, e isso, de fato, vai contrariando um debate que a gente tem feito, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, há de se olhar com carinho, há de se olhar essas diferenças que está colocada no texto da reforma da Previdência, e mais do que isso, há de se garantir o diálogo, a boa participação das entidades de representação de classe, independente se quem está aqui representando não foi votado ou não. Nós estamos falando de uma categoria, de várias categorias do serviço público, que não é somente o trabalho que ele realiza, né, no Estado, mas para a sociedade de modo geral, como a gente vem discutindo. Fundamental é que quando a gente fala, às vezes, numa família que tem um militar, ou que tem alguém da Polícia Civil, que tem um professor, nós estamos falando, inclusive, de famílias inteiras do serviço público, e que é fundamental que a gente, mesmo com os números diretos dos vinculados ao serviço público, nós estamos falando de várias famílias que estão, né, dependentes ou que estão na unidade familiar desses servidores. Então, independente do debate da representação aqui, eu creio que a gente deve fazer um debate, de fato, que envolva essas pessoas que são os legítimos representantes dessas categorias. E é isso, o parlamento é feito com essa diversidade que nós somos e devemos, de fato, manter o respeito, a cordialidade, manter nossa posição firme de fazer uma defesa responsável dos servidores e servidoras, tentando também contribuir com a receita, com o caixa do Estado, mas não tendo somente isso como uma única saída para sairmos dessa crise. Então, eu queria agradecer nessa tarde, eu creio que o debate segue, nós estamos aí nas comissões fazendo o debate, apresentando propostas de emenda, fazendo a defesa, mas principalmente tentando ser interlocutores, né, da classe dos servidores. Eu sei que muitos de nós aqui têm recebido ligações de pessoas, de parentes, de amigos, pedindo atenção especial nesse momento. Uma boa tarde, muito obrigada a todos e todas e um forte abraço.